Toda pessoa que viveu pelo poder tem um momento em que percebe que o poder acabou. Não quando o exército é derrotado. Não quando a cidade cai. Mas quando olha nos olhos do vencedor e entende que dessa vez não há negociação possível. Que dessa vez não há tapete, não há barco de velas púrpuras, não há discurso capaz de mudar o resultado. Cleópatra passou a vida inteira encontrando saídas onde não havia nenhuma. Em agosto do ano 30 a.C., ela encontrou a única saída que restava. Essa é a parte 4 e o final da série Cleópatra. Se você está chegando agora, volta para a parte 1. Essa história só faz sentido completa. Hoje vemos os últimos dias da mulher que governou o Egito por 21 anos, o mistério real por trás da sua morte, e o que o mundo perdeu quando ela foi. Depois de Ácio, Antônio e Cleópatra voltaram para Alexandria sabendo que tinham pouco tempo. Otávio estava reorganizando suas forças. A derrota havia sido total. Não havia exército suficiente para resistir ao que viria. Mas Cleópatra ainda tentou. Ela mandou emissários a Otávio. Ofereceu negociação. Ofereceu o tesouro do Egito em troca de garantias para seus filhos, especialmente para Cesarião. Otávio respondeu de forma vaga e deliberadamente ambígua. Ele não queria afastá-la nem tranquilizá-la. Queria que ela ficasse quieta em Alexandria enquanto ele avançava. E funcionou. Antônio entrou em colapso. Os relatos antigos descrevem um homem que havia perdido não só a guerra, mas o sentido de si mesmo. O general que havia cruzado os Alpes, que havia combatido ao lado de César, que havia controlado metade do mundo romano, estava agora confinado em Alexandria esperando o fim. Em agosto de 30 a.C., quando as tropas de Otávio chegaram às portas da cidade, a resistência de Antônio durou horas. Seus próprios soldados se renderam ou desertaram. E então chegou uma mensagem falsa. Alguém, não se sabe exatamente quem ou porquê, fez chegar a Antônio a informação de que Cleópatra havia morrido. Pode ter sido um erro. Pode ter sido deliberado. O que sabemos é que Antônio acreditou. E se jogou sobre sua própria espada. Mas não morreu imediatamente. Foi encontrado ainda vivo e levado até onde Cleópatra estava, no mausoléu que ela havia mandado construir para si mesma. Ela o içou pelas janelas com cordas porque não queria abrir as portas por medo de perder o controle do local. Antônio morreu nos braços dela. Os relatos dizem que ela ficou com ferimentos nas mãos de tanto segurar as cordas. Otávio entrou em Alexandria sem resistência. E foi pessoalmente ao mausoléu encontrar Cleópatra. Esse encontro é um dos mais estudados e debatidos da história antiga. Porque o que aconteceu ali determina tudo o que veio depois. Cleópatra tentou fazer com Otávio o que havia feito com César e com Antônio. Tentou ler o homem, encontrar a abertura, apresentar uma versão de si mesma que fosse útil o suficiente para sobreviver. Dizem que ela apareceu para ele de luto, com as roupas rasgadas e o cabelo solto, mas que mesmo assim estava claramente tentando exercer algum tipo de influência. Otávio não cedeu. Esse era um homem diferente de tudo que ela havia enfrentado antes. Frio onde César era apaixonado. Calculista onde Antônio era impulsivo. Ele não queria o Egito como aliado. Queria o Egito como província romana. E queria Cleópatra viva, não por generosidade, mas porque planejava levá-la a Roma acorrentada para desfilar no seu triunfo. A rainha que havia derrotado seria a prova viva da vitória de Otávio. Cleópatra entendeu isso. E tomou a única decisão que lhe restava. No dia 12º de agosto do ano 30 a.C., Cleópatra pediu permissão para visitar o túmulo de Antônio. A permissão foi concedida. Ela voltou para o mausoléu, tomou banho, vestiu suas melhores roupas reais e comeu uma refeição. Enviou uma carta a Otávio pedindo que a enterrassem ao lado de Antônio. E então morreu. Como ela morreu é um mistério que durou 2000 anos. A versão mais famosa é a da cobra. Uma áspide, a serpente sagrada do Egito, trazida escondida numa cesta de figos. A cobra seria um símbolo deliberado. No Egito antigo, a picada da áspide era considerada uma morte sagrada, associada ao deus Sol-Ra. Morrer dessa forma seria uma afirmação final de divindade. Seria Cleópatra dizendo até no momento da morte que ela era Ísis, que ela pertencia aos deuses, não a Roma. Mas a história da cobra tem problemas. Nenhuma cobra foi encontrada no local. O veneno de áspide causa uma morte longa e dolorosa, não a morte rápida e serena que os relatos descrevem. Alguns historiadores acreditam que ela usou veneno que havia pesquisado e testado previamente. Há registros de que Cleópatra havia estudado venenos com interesse científico durante sua vida, testando diferentes substâncias em prisioneiros para entender seus efeitos. Outros acreditam que ela usou uma agulha com substância tóxica.
Outros ainda levantam a possibilidade de que Otávio a mandou matar e construiu a história da cobra para parecer que foi escolha dela. Nunca saberemos com certeza. E talvez seja assim que ela queria. O que sabemos é que Otávio, ao receber a carta e descobrir o que havia acontecido, ficou furioso. Não pelo luto, pela derrota. Ela havia escapado. Havia roubado dele o triunfo, o desfile, o espetáculo público da sua humilhação. Ela havia morrido como rainha e não como troféu. Até no fim, Cleópatra havia vencido o único duelo que ainda podia vencer. Cesarião, o filho de César e Cleópatra, foi capturado enquanto tentava fugir para a Índia. Otávio o mandou executar. Era o único descendente biológico de Júlio César e uma ameaça direta demais para ser deixada viva. Os outros filhos de Cleópatra foram levados a Roma, criados pela irmã de Otávio e eventualmente desapareceram da história. A dinastia ptolemaica que havia governado o Egito por quase 300 anos terminou com a morte de Cleópatra. O Egito tornou-se uma província romana. A civilização mais antiga do mundo ocidental foi absorvida pelo império que crescia. Cleópatra tinha 39 anos. Ela governou o Egito por 21 anos. Sobreviveu a conspirações, a guerras civis, ao exílio, à morte dos dois aliados mais poderosos do mundo antigo. Construiu alianças impossíveis, recuperou o território perdido, manteve o Egito independente por mais tempo do que qualquer análise fria da situação sugeria ser possível. E quando perdeu, perdeu nos seus próprios termos. A história que Roma contou sobre ela foi a história de uma sedutora que usou o corpo para manipular grandes homens. Era a história mais conveniente. Era a história que fazia César e Antônio parecerem vítimas em vez de parceiros voluntários. Era a história que transformava a ameaça real que ela representou em algo que Roma podia controlar. Um clichê, um mito, uma lição moral sobre os perigos da mulher estrangeira. Mas a verdade que os documentos antigos guardam, quando lidos sem essa lente, é diferente. Cleópatra foi a governante mais preparada do seu tempo. Num mundo onde o poder era quase inteiramente masculino, ela não apenas governou como fez disso um projeto de vida inteiro. Cada decisão, cada aliança, cada aparição pública era parte de uma estratégia maior. Ela falhou. Mas falhou em algo que poucos sequer tentaram. E 2000 anos depois, o mundo ainda não parou de falar sobre ela. Essa foi a série Cleópatra no Arquivo Morto. 4 partes, 21 anos de reinado, e uma história que os livros contam em 2 páginas quando mereceria um volume inteiro. Se você assistiu a série completa, deixa o like nesse vídeo e nos anteriores. Cada like ajuda mais gente a encontrar esse canal. Inscreve se ainda não inscreveu. E compartilha com alguém que ainda pensa que Cleópatra era só uma figura romântica. A história real é sempre mais interessante do que o mito. A gente se vê no próximo vídeo.